Começa agora o podcast Agro e Prosa com o jornalista Divino Ronaldo. Esse podcast tem por objetivo falar do agronegócio. O meu entrevistado de hoje será Marcelo Giacometti, que é gerente de experiência do cliente na Bayer. E o tema da nossa entrevista será ferramentas de combate à cigarrinha se mostram eficientes. Marcelo, prazer falar contigo. Oh, que bom, obrigado, Divino. Bom estar aqui com você também. Ô Marcelo, eu tô achando que o pessoal tá levando muito a sério essa história de que o agro não para, porque não para mesmo. Vira e mexe, eu tô entrevistando alguém que tá no carro, cara, e você hoje tá na lida aí. É exatamente, assim, ó, Divino, quando o pessoal pede meu endereço, eu dou a placa do carro, então você tá entendendo o porquê agora, né? Tá certo, tá certo. Mas eu vou falar com o Marcelo hoje, gente, sobre ferramentas de combate à cigarrinha que se mostram eficientes. E já vamos começar tentando entender, mais ou menos, porque tem muito produtor rural que está aí arrancando os cabelos da cabeça com esse negócio de enfesamento, de cigarrinha. Uhum. Marcelo, o que é esse tal de complexo do enfesamento e qual que é o papel da cigarrinha do milho nesse enfesamento? Ah, entendi. Então, Divino, complexo do enfesamento, ele é um nome que foi dado para vários sintomas causados por diferentes agentes, como o enfesamento pálido, o enfesamento vermelho, o enfesamento do raiado fino. São 3 sintomas do complexo do enfesamento. Todas elas causadas por vírus ou bactérias, tá? E eles têm uma característica em comum. Todos eles reduzem o potencial produtivo em até 80% a 90% da área que é infectada por eles, e todos eles têm uma questão de redução do porte da planta, que acarreta pela obstrução dos vasos do milho em função da infecção desses vírus e bactérias. Então, é um complexo de doenças com sintomas um tanto distintos, mas com a causa final muito próxima. E o vetor para que essas doenças cheguem ao milho é a Dalbolus mites, que é conhecida como a cigarrinha do milho. Então, ela que é a protagonista para levar essa doença até a nossa lavoura. Então, ela que tem chamado muito a nossa atenção, e recentemente a gente também vem descobrindo que ela tem causado danos secundários que também começaram a nos chamar a atenção, sabe? Você falou que os sintomas, eles são vários, né? Não Sim. são únicos, mas eu imagino que deva ter alguns sintomas comuns. Existem? Exato. Quais Existem são? sintomas. Os mais característicos, o primeiro deles é a redução do porte da planta. As plantas infectadas, quando infectadas em fases muito iniciais do milho, eu digo até V5, elas retardam seu crescimento. Então, são plantas que elas não vão desempenhar toda a expressão genética que ela tem. Você vai perceber uma planta pela metade do tamanho de uma planta padrão da lavoura, e quando ela cresce, ainda tem o problema do espigamento. O número de grãos é afetado, o tamanho da espiga é afetado, ou seja, o potencial produtivo dessa planta e da área onde ela está, ela reduz drasticamente em função do complexo do enfesamento. Eu estou enganado, você chegou a falar em número de 70% de prejuízo que o produtor chega a ter. Até mais, cara, até mais. Até para a Mais de gente, da própria. 70%? Mais de 70%. Tem áreas que a gente chega a bater 90%. Para você ter ideia, hoje é um dos maiores das dificuldades que nós temos para a produção da própria semente nossa da Bayer. A gente precisa de uma operação militar praticamente para conseguir produzir, porque as nossas plantas produtoras de milho estão lá na região do Cerrado, Goiás, onde a gente tem uma pressão muito pesada. Então, a questão de monitorar, acompanhar a lavoura, ela é vital para a operação, para a gente ter semente de milho para levar até o agricultor, sabe? Marcelo, qual que é a importância do manejo adequado no combate à cigarrinha? A importância, dá para dizer assim, de vida ou morte, brincando, né? Ficar dentro do sistema produtivo ou sair. Hoje a gente não tem mais espaços. O que eu posso fazer se a cigarrinha aparecer? Não. O Brasil inteiro hoje a gente sabe que ela existe. Então, primeiro de tudo que a gente tem acompanhado é o monitoramento dessas lavouras. Ela é algo que é chave para que a gente possa manter os tetos produtivos que nós almejamos com toda a genética que todas as empresas criam. E
a escolha de variedades, o manejo desde o tratamento de semente, o acompanhamento da lavoura, a pulverização nos momentos adequados, acompanhando as populações e fazendo um manejo integrado, são as chaves para que o produtor se mantenha viável com o sistema produtivo de milho, entende? Essa pulverização, ela chega a ter um alto grau de eficiência? Tem. A gente consegue reduzir muito as populações. Só que tem um detalhe, né? A cigarrinha do milho, ela se comporta muito parecido com a ferrugem asiática da soja. Ela pode se espalhar por até 30 quilômetros durante o ciclo dela. Então, o que acontece? Pulverizei a minha lavoura. Se o vizinho não me acompanha nisso, o fluxo dele pode migrar para cá. E aí Divino, como é que entra uma questão do monitoramento, não só da minha fazenda, mas eu entender o que acontece na região. É fundamental para eu saber como tomar uma decisão preventiva e assertiva. Porque, às vezes, o problema ainda não está aqui, na minha propriedade, mas 2, 3 fazendas para frente já tem. E se eu não estiver atento, acontece o que acontece com a ferrugem da soja. Na minha propriedade não tem, mas se o esporo que o vizinho está liberando para mim infecta, e aí eu passo a ter o problema também. É muito similar essas questões entre a doença da ferrugem asiática e a questão da cigarrinha do milho na cultura. Bom, pelo que você está falando, então precisa de ter uma rede de comunicação. Precisa. E aí todo mundo precisa trabalhar em parceria, sabe? Independente de quem que esteja ali do outro lado da porteira, até na própria cidade vizinha, essa rede colaborativa entre produtores, entre parceiros comerciais, entre times, ela se torna a chave para eu entender o que acontece. Porque dentro da propriedade, Divino, nós somos muito bons. O produtor, ele é especialista, ele faz tudo muito bem. Mas o que acontece do lado de fora, os fatores externos que a gente fala, quando faz todas as análises, são hoje impactantes no nosso negócio. Então, olhar para o além da porteira é fundamental hoje em dia, cara, para ser assertivo. Marcelo, vocês têm um esquadrão de combate à cigarrinha. O que é esse esquadrão? Cara, o esquadrão, ele nasceu na safra 2021 aqui no sul do Brasil. Eu moro aqui no Rio Grande do Sul. O que acontece? Até então, no sul, nós tínhamos a cigarrinha presente, em uma escala muito pequena, e ela não era infectada com esses agentes causais. Ela não transportava eles e transmitia. Só que a gente ainda não entendeu as causas que na safra 2021 a cigarrinha ela aumentou de população drasticamente em todas as regiões. A gente passou também invernos quentes, ficou muito milho tiguera, ela se multiplicou de uma forma muito grande. Então, e a gente acredita que tenha vindo do Paraguai, ali pelo oeste de Santa Catarina, através do Paraná, e ela veio contaminada com o complexo de enfesamento. Então, a gente teve uma quebra de safra muito abrupta em função da cigarrinha. Ninguém estava preparado aqui. O produtor aqui do Sul convivia com as suas pragas de uma forma muito tranquila já, com nível de pulverizações, escolha de variedades, próprio tratamento de semente. Então, quando aconteceu essa crise, muita informação errada foi disparada na mídia. Então, que tipo de informação errada, por exemplo? Exemplo, nós tínhamos situações onde o problema era fusário e estavam colocando a conta na cigarrinha. Ou realmente era enfesamento, mas o que estava causando aquilo ali era uma desinformação por manejo, que talvez um pequeno ajuste de rota ele conseguiria ter driblado o problema com muita facilidade. Bem mais fácil até que a galera do Cerrado, do Centro-Oeste. Então, o que nós fizemos? Primeiro de tudo, a gente refletiu que a gente tem 50% de participação de mercado aqui no Sul. Então, a gente precisava ser essa resposta para o agricultor. Levar uma informação de qualidade para ajudar ele, primeiro, a ter consciência do problema. Então, olhando para as boas práticas do manejo integrado, a gente olhou, eu preciso de uma rede de monitoramento para ajudar a alertar a todos que realmente a cigarrinha ela está aqui e eu tenho que tomar uma medida diferente do meu histórico. Eu tenho que romper com o meu modus operandi. Então foi o que a gente fez. A gente se inspirou no consórcio antiferrugem, que é algo que o Brasil inteiro já conhece, por essa questão que eu te comentei antes. A cigarrinha do milho, ela se espalha numa forma muito parecida com a ferrugem asiática. Corrente de vear, ela vem
ela pode ser transmitida por muito longe. Então a gente se conscientizou, cara, preciso monitorar a região inteira. E a gente juntou toda a nossa equipe, gerador de demanda, representante de campo, parceiros comerciais, instituições de pesquisa, todos fazendo um monitoramento que já acontecia de forma desconectada, com aquelas armadilha cartão amarelo, que a galera toda conhece. E o que a gente fez? A gente digitalizou a informação que todo mundo já coletava, em um lugar único. Então a gente afunilou essa informação dentro de um sistema, que aí acima foi uma parceira-chave para criar essa metodologia, e nós conseguimos gerar relatórios digitais que eram disparados semanalmente, de uma forma muito ágil. Essas informações antes, elas estavam desconectadas, era isso? 100%. Muita gente fazia monitoramento, mas eu faço na minha cidade, eu faço na minha fazenda, aí eu faço em 3, 4 pontos, eu mando um mapinha aqui que eu faço no Excel, mas é algo muito empírico. Quando a gente olhou para o sistema e a gente juntou mais de 700 pontos no primeiro ano, gerou um nível de informação que ajudou muita gente a enxergar a problemática. E a gente passou a falar mais dela e com isso conseguir conscientizar nosso próprio time e aí, na sequência, os parceiros e os clientes, para fazer o manejo na hora certa. Isso nos ajudou demais. Eu imagino que vocês tiveram que ter um trabalho de conscientização do produtor a respeito de uma unificação desses sistemas, dessas metodologias, foi isso? Foi exatamente. Então, primeiro o trabalho foi interno, sabe, Divino? Alinhar com todos os nossos times que todas as pequenas iniciativas elas podiam ser todas conectadas. Então, que a gente criou um aplicativo para isso, para conseguir conectar todos esses dados e levar para eles numa primeira degustação como é que é ver o Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná, de uma forma única, cada município, como é que a cigarrinha avança semana após semana, e aí com isso gerar essa consciência de, cara, talvez no teu talhão não tenha, mas repara, o teu município já tem. Então você precisa tomar uma decisão, você pode tomar decisão antecipada. Eu estou trazendo essa informação em tempo hábil para que isso aconteça. Esse foi o grande ponto que a gente usou com o nosso time, e aí o nosso time usava o WhatsApp, Instagram, YouTube, vários meios para fazer com que a informação chegasse rápido para o cliente. E lá na ponta, o produtor de posse dessa informação, ele podia tomar a escolha que ele quisesse, para fazer o melhor manejo que ele achasse para controlar essa possível infestação, ou inclusive controlar a infestação que estava chegando. Quer dizer, vocês buscaram várias informações micro para ter um overview macro, foi isso? Isso aí, exatamente. A gente teve que pedir ajuda, trabalhar como equipe, de verdade. E aí, o poder dessa rede que foi a grande diferença. A transformação aconteceu quando todo mundo engajou. E aí, esse projeto ele já contabiliza 5.100 armadilhas no campo, né? Isso corresponde a cerca de 70% da área de milho no Brasil, né? Isso, a gente, após a vitória que a gente teve aqui no Sul, na safra 21-22, a gente conseguiu reduzir um monte o número de casos de complexo de enfesamento, por fazer um bom manejo. Não deixamos de plantar variedades que poderiam ter um certo grau de suscetibilidade, como a gente tinha visto lá atrás. Manejamos bem, deu certo, vencemos. E aí fomos desafiados a levar para o Cerrado essa iniciativa. E assim, o dado que eu peguei, Divino, a gente fez mais de 25 mil visitas a agricultores, nesse um ano de verão e de safrinha, onde a gente estava realmente do lado do agricultor para levar a informação na hora certa. E foi um grande trunfo da equipe para estar próximo do cliente quando realmente o problema está acontecendo. Marcelo, na prática, se você for fazer uma análise hoje do resultado, o que o projeto já trouxe em favor do produtor rural? Boa! O que você destacaria? Eu destaco o seguinte, nós conseguimos entender os picos de população, conseguimos da cigarrinha do milho, nós conseguimos entender zonas que são mais críticas safra após safra, então temos uma linha de tendência já que a gente pode trabalhar. O principal produto que eu posso te falar para o agricultor é tomar a decisão na hora certa. Seja de, cara, eu não preciso fazer essa aplicação, posso adiar mais uma semana, ou não preciso fazer, porque olha a região toda, se a região toda em volta não mostra, e na minha também não preciso me preocupar, então é uma situação muito tranquila.
ajudo ele a escolher a melhor variedade de milho que ele quiser plantar, independente do grau de suscetibilidade para o enfesamento, e está próximo levar essa informação que é relevante. E toda informação, a gente aprendeu uma coisa, sabe, Divino? A informação ela é relevante no tempo. Se ela chega atrasada, mesmo sendo muito boa, não vale nada, não vale a pena. Por isso que o grande aprendizado é o canal digital é o caminho. A gente colocar na mão do produtor no dia que sai o relatório. E aí ele já tem a informação quentinha lá na mão dele, para fazer a escolha do que ele achar melhor. Você falou do aplicativo. Hoje é muito comum a gente baixar um aplicativo no celular, todo empolgado e tal, e ele se perde no meio dos outros aplicativos ali. Se ele não está numa área de trabalho, você não está vendo o tempo todo, isso é igual o aplicativo financeiro. Você baixa o aplicativo para colocar os dados do financeiro, lá vira e mexe, você fala, eu comprei uma coisinha de 70 centavos, não precisa de colocar, não. Daqui a pouco você não está colocando de R$70, nem de R$700. Acaba não usando. Como que é esse trabalho de conscientização do produtor da necessidade de utilizar o aplicativo, não só baixar no celular, porque só baixar não vai resolver. Exato. A gente trabalhou de uma forma assim, ó, Divino, o aplicativo mesmo, nós colocávamos na mão da nossa equipe. Tá? Então, todo o nosso time, nós tivemos, se eu não estou enganado, passamos de 800 pessoas na safra passada que usavam o aplicativo. Então, que era então técnicos... não era o produtor diretamente. Isso. Tá. O produtor, ele recebia o produto final, que é o nosso relatório. E nós mandávamos de duas formas esse relatório para o cliente. Tinha um relatório que ele é no formato de PDF, que é ele é estático, ele é daquele jeito mesmo. Então ele pode pegar, ele é rapidinho de baixar no telefone, ele conferia e podia ver sua região. E a gente mandava um segundo relatório, esse mais rebuscado. Esse aqui ele era uma ferramenta digital, que ele podia inclusive dar zoom na propriedade, procurar a região dele, ele podia olhar como estavam as áreas dos vizinhos com mais detalhe, e tudo dentro de uma plataforma digital. Só que, como você falou, se eu não navegar por ela, explorar o potencial dela, aí a gente não vai estar criando algo que é inútil no final do dia. Então, por isso que a gente criou visualizações bem simplificadas e já mastigadas para o cliente. E o relatório, e o mapa, e vai uma descrição do nosso especialista que analisa toda semana, e ele com aquilo aí rapidinho ele bate o olho e consegue tomar uma decisão baseada em dados, sabe? E a parte do aplicativo a gente deixa para nossa equipe. E aí esse aplicativo para nossa equipe ele tem que ser muito simples, cara. Que senão o cara tá lá fazendo 1000 coisas, ele vai estar parando um momentinho dele para fazer o monitoramento. Se o aplicativo não funcionar rapidinho, não for simples, não for direto ao ponto, também quem faz o monitoramento deixa de lado. Tem esse lado, sabe? Que a gente precisou cuidar. E quando a gente cuidou desse detalhezinho, a qualidade da informação que ia para o agricultor melhorou demais. Essa informação chega na mão do analista, depois ela vai para a mão do produtor. Quando chega na mão dele, como é que ele aplica isso? No geral, vocês já conversaram com os produtores sobre isso? Porque pode ser que o cara pegue aquilo lá e fala, nossa, é muita informação para mim, eu não vou... É igual bula, né? É importante, mas às vezes a gente não lê, né? Ou então Exatamente. Você vai só no ponto que te interessa ali e lê. Vocês chegaram a fazer uma análise disso já? Tivemos que fazer para poder entender o que o nosso cliente quer ver. Como é que ele toma a decisão. Então, na verdade, a gente testou ao longo do caminho, né? O vulgo, montei o avião voando, nesse caso. Criamos os relatórios, a gente foi entendendo com o agricultor o que era a informação fundamental para ele. Porque nós temos vários que a gente usa para fins de pesquisa, a fins de estratégia, que estão lá junto. Mas para o agricultor, o que era essencial? E aí a gente mirou nisso. A gente basicamente tem 3 informações que vai para o agricultor. É o mapa da região dele, que vai todo pintadinho ali sobre qual é o nível de infestação, com uma legendinha. Então ele vai lá, acha o município dele, tô aqui. Aqui no meu município está amarelo, mas nos da volta estão vermelho. Então a situação não está das melhores. Olha a segunda informação, que é curva de população, está crescendo ou está caindo? Continua crescendo. Não posso relaxar. E a terceira informação era o dado por município, o número de cigarrinhas médio por município. Com essas 3 informações, olhando em 2 páginas, rapidinho você consegue tomar uma decisão. Cara, preciso acelerar meu manejo ou posso relaxar?
é o produto que o agricultor quer saber. O que eu faço? Aplico ou não aplico? E aí a gente conseguiu ajudar ele com essa informação bem mastigadinha, chegando toda semana. O agricultor nos ajudou a criar isso daí. Aí eu volto lá no início da nossa prosa, quando você falou a respeito da necessidade do engajamento. O aplicativo, o relatório, digamos assim, ele ajuda no aumento do engajamento dos produtores, dos usuários também? Demais, 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 demais. O aplicativo, a gente redesenhou ele também no meio do voo. Porque na primeira jornada que nós fizemos, a informação, ela vinha de vários jeitos, sabe? Tinha pessoas que caprichavam, a maioria fazia mais ou menos, e alguns a gente teve que excluir da base de dados para não estragar. Então, o que a gente entendeu? Foi entender com o usuário. Cara, como é que você faz aí? O que você precisa? E aí a gente entendeu que precisava fazer um aplicativo com 2 botões, cara. Tinha um botão, juro, tinha um aplicativo de um botão, instalar armadilha, que é onde eu boto a estaca, que vai geolocalizar, que vai alimentar a nossa base de dados. Aí o segundo botão era o botão de monitoramento. Quantas cigarrinhas tem? Colocava ali, digitava e acabou. No momento que a gente fez isso, cara, a qualidade disparou, mudou o jogo, cara, mudou tudo. Em relação ao milho tiguera, que a gente sabe que é um grande problema, a ferramenta ajuda também nesse monitoramento? Desculpa, picou aqui a conversa. Em relação ao milho tiguera, também a ferramenta ajuda também no monitoramento? Também. A gente criou um campinho lá dentro do aplicativo onde o monitor podia colocar se ele tinha encontrado milho tiguera com um sintoma. E por que a gente colocou isso, né? A gente colocou lá porque o milho tiguera é um hospedeiro preferencial da cigarrinha. Então, vamos pensar agora, a galera que está lá no Cerrado. Ela está com soja na lavoura, só que a soja vira e mexe e nasce aquele pezinho de milho lá no meio. É natural do processo. E aí, se eu estiver indo visitar essa lavoura, eu já encontrei aquela planta com sintoma de complexo de enfesamento, e aí muitas vezes a cigarrinha está lá dentro do cartucho, hospedada, porque é o alimento preferencial dela, é a planta de milho, cara, é um indício muito forte que ali poderemos ter problema. Então, quando eu cruzo essa informação já de base, poxa, tenho milho tiguera com sintoma, vou ter milho na região, já sei a população de cigarrinha, eu entendo, eu começo a fazer as conexões que preciso fazer um manejo nessa região de um jeito diferente. Preciso tratar com mais cuidado. Seja sugerindo para o cliente, o cara faz a pulverização de graminicida nessa soja, para eliminar esse milho tiguera, você reduzir hospedeiro, que tem o complexo do enfesamento já nele. Então, começam a vir várias ideias para o cliente tomar boas decisões e ter uma safrinha bem mais tranquila, sabe? E é interessante, Marcelo, que muitas vezes o produtor se preocupa com vários aspectos. Como você disse, ele é extremamente eficiente, mas um ou outro detalhe acaba passando. E esse detalhe do milho tiguera é muito comum. Aqui, por exemplo, eu estou no sudoeste goiano e a gente passa e vê aquele monte de milho nascendo ali que você fala, puxa vida, não justifica isso estar ali, mas acaba passando despercebido, né? Passa. É aquela questão, né? O que é uma planta daninha? É uma planta que está no lugar errado. Naquele caso, o milho se torna a planta daninha. Ele é praga, exatamente. E aí o dano, né? Que a gente é um ponto que a gente tem que parar para pensar, sabe, Divino? Geralmente a gente mede o impacto direto de tudo, né? Tudo na nossa vida a gente mede, tá? E diretamente, se eu fizer isso, o que acontece? Mas no caso do milho tiguera em soja, dessas lavouras que a gente tem grandes aí do sudoeste goiano, cerradão, não é o dano direto só que nós temos que olhar, não é só o impacto em produtividade que o milho vai acabar roubando, ou que atrapalha na colheita, impureza, é por hospedar cigarrinha e muitas vezes hospedar os agentes causais do complexo de enfesamento, cara, dentro da sua lavoura. Você está dormindo com o inimigo, em alguns casos. Então, dormindo esse é um dano ainda. E dando corda. Deixa eu te perguntar, aí é o seguinte, termina a safra, vocês têm lá uma série de dados, informações acumuladas no sistema, o que vocês fazem com essas informações depois? Divino, eu fiquei muito feliz, cara, de ter o segundo ano aqui do Esquadrão no Sul.
Que a gente começou em 2021, certo? A gente está rodando o 22, 23, aqui do Verão do Sul. Foi muito bom para poder ajudar tanto a nossa equipe, nossos parceiros comerciais e o produtor a comparar as safras. O status que eu estou hoje, eu estou mais tranquilo ou eu estou pior que o ano passado? O que eu fiz ano passado, comparado esse ano, vai ser suficiente ou eu tenho que me ajustar? Então, essa é o produto direto que a gente está trazendo para o agricultor e para os times, moçada. Eu vou te contar o que aconteceu esse ano. Comparando ao ano passado, que já parecia um ano difícil, a população estava muito mais alta, chegou muito mais cedo, numa intensidade muito maior. E eu só consegui dizer isso para a galera se eu olhasse, tivesse dados para comparar. Tudo que eu meço eu consigo melhorar, não é? Que até aquela frase lá da galera do marketing. Então, é isso que a gente fez, a gente conseguiu dados para comparar. Agora, o produto indireto, o que vai ser? Nós vamos criar um modelo de preditivo da população de cigarrinha, ou seja, com dados já de 2 anos, eu já começo a entender como é que ela se comporta com relação à temperatura, a fluxo de vento, e eu cruzo essas informações dentro dos algoritmos, e ele já vai começar a me dar modelos que vão me dizer, cara, talvez na semana que vem você pode vir a ter problema. Cabe já melhorar o teu manejo, cabe alertar o pessoal com 1 semana de antecedência ao monitoramento realizado com esses modelos. Você acha que isso é algo que o produtor vai ter que aprender a conviver ou não? Isso é momentâneo, esse problema, daqui a pouco ele vai ser só passado? Sim, o que a gente tem percebido? O complexo de enfesamento no Brasil ele chegou já há bastante tempo. E como tudo no agro, a natureza ela é muito sábia, ela sempre dá a volta na gente. E por isso que nós estamos aqui e vamos ter trabalho por muito e muito tempo, pelo que eu estou percebendo. Lá atrás, cigarrinha era alguém que aparecia na lavoura. Só que, o que aconteceu? Miramos muito, lagarta, começamos a mirar bastante percevejo, vencemos a batalha. Quem sobrou? Sobrou a cigarrinha. E o hábito dela é um hábito mais diferente. Ela se multiplica com uma facilidade muito grande. Ela se adapta aos ambientes mais diferentes. Divino, ano passado eu estava rodando lavoura aqui, milho tiguera, pequenininho, lá no inverno. Pensa, tô lá nas missões do Rio Grande do Sul, geada pegando. O que a gente pensou? Tô safo, cara. Vai matar toda a cigarrinha, zerou a conta. Bicho, a gente foi lá, ela não tava lá bonitinha, escondida dos cartuchos? Feliz da vida. Veio passar férias aqui no inverno, a danada. Então, a natureza, ela se adapta. Essa é uma máxima que a gente tem que aprender e tem que aceitar, que infelizmente é assim. Então, te respondendo, vamos ter que conviver e aprender a lidar com ela. Porque para essa praga e muitas outras que já vêm, outros desafios que vêm surgindo no agro, nós não vamos ter uma bala de prata mais. É aquilo que a gente gostaria. Eu quero um comprimidinho que eu tomo e resolve meus problemas. Zero a vida. Tá ficando cada vez mais difícil achar essa bala de prata. Então, estratégias que a gente chama de holísticas, que olham para várias frentes, elas passam a fazer cada dia mais sentido pro manejo do sistema. Até porque o dia que achar essa bala de prata, a gente morre todo mundo, acaba o sentido, né? Marcelo, show de bola conversar com você, muito obrigado. Já que o agro não para, eu sei que você não para também, você tem que ligar esse carro aí e continuar rodando. Cara, muito obrigado, valeu pelas informações, viu? Eu que te agradeço, Divino. Sucesso aí, meu irmão. Muito obrigado. Gente, eu conversei com o Marcelo Giacometti, que é gerente de experiência do cliente da Bayer, e nós falamos a respeito de ferramentas de combate à cigarrinha que se mostram eficientes. E se você gostou desse vídeo, compartilhe, deixe um like, deixe o seu comentário e se inscreva nesse canal, que é o mais importante para que eu possa trazer mais vídeos e mais informações para vocês. Até um próximo tema. Abraço. Você ouviu o podcast Agro e Prosa. Se gostou, compartilhe, recomende e nos siga nas diferentes plataformas de podcast.